E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos iniciar uma série um pouco diferente no canal hoje, que é contar um pouco da história do Cruzeiro, relembrando então as suas principais conquistas. Para começar, vamos falar de dois títulos do ano de 1995, que foram as conquistas de Copa Ouro e Copa Master. Mas por que fazer um vídeo só falando de duas competições? Vou explicar mais pra frente, mas são torneios que têm uma certa ligação. Mas antes do vídeo em si, eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião se você lembra desse torneio, sobre quais competições aí mais te marcaram na história do Cruzeiro, e deixa também nos comentários sobre qual campeonato você quer ver o próximo vídeo dessa série. Tanto a Copa Ouro quanto a Copa Master são competições organizadas pela Conmebol, pelo menos foram, né? Visto que esses dois torneios tiveram poucas edições e foram encerrados ainda na década de 90. A Copa Master tinha como critério de qualificação reunir os clubes que tinham sido campeões em anos anteriores da Supercopa. E aí é importante explicar um pouco, né, o formato da Supercopa da Libertadores, que era um torneio com uma qualificação diferente do que a gente vê hoje. Atualmente, todos os campeonatos que um time disputa levam em consideração o desempenho no ano anterior. Tanto a Série A do Campeonato Brasileiro, né, você tem que ficar entre os 16 primeiros para não ser rebaixado e assim jogar o ano seguinte. No caso da Libertadores, você tem que ficar entre os melhores times do Campeonato Brasileiro ou ganhar a Copa do Brasil. No caso de um campeonato estadual, a mesma coisa, você não pode ser rebaixado se não joga a Série B. E na própria Copa do Brasil também tem um critério assim, que apenas os melhores times de cada estado disputam a edição seguinte. Já no caso da Supercopa, o critério para a qualificação não era o desempenho recente, mas apenas o critério histórico. Então todos os times que já tinham vencido a Libertadores em algum momento jogariam a Supercopa. E a mesma lógica valeria para a Copa Master, em que todos os times que ganhassem a Supercopa jogariam a Copa Master. A Supercopa, né, durou de 1988 a 1997, também foi descontinuada, mas eu vou falar sobre ela em um vídeo futuro, porque o Cruzeiro ganhou duas edições. Voltando para a Copa Master, a premissa desse torneio era ser disputado em uma sede fixa com jogos únicos. Foi assim no ano de 1992, em que o Cruzeiro jogou lá na Argentina, eliminou o Racing na semifinal, ganhando nos pênaltis, mas perdeu a decisão para o Boca Juniors, tudo lá em Avejaneda. E antes de mais nada, é importante a gente contextualizar que o calendário de partidas na década de 90 era bem mais caótico que o atual. Tanto que os times costumeiramente jogavam no fim de semana, na terça e na quinta-feira. Era uma zona pior do que é hoje. Chegamos então na Copa Master de 95, que acabou sendo disputada apenas por Cruzeiro e por Olímpia do Paraguai. Isso porque tanto o São Paulo quanto a dupla argentina Racing e Boca Juniors se recusaram a disputar o torneio justamente porque não tinha vaga no calendário. Sendo assim, o que a Conmebol decidiu é que o torneio seria uma espécie de recopa, né? Como só tinha dois times, um jogo na casa de cada um, quem levasse a melhor nesse confronto direto seria declarado campeão. Então no dia 3 de março de 95, Cruzeiro e Olímpia se enfrentaram lá no Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, e a partida ficou num 0-0. O jogo de volta foi 13 dias depois no Mineirão, e aí o Cruzeiro levou a melhor. O único gol da partida foi marcado pelo Marcelo Ramos, em cobrança de pênalti, pênalti esse que tinha sido sofrido pelo Diney, que para quem é mais velho certamente lembra, é aquele Diney mesmo, né, que matou a gente de raiva no ano de 98, quando ajudou o Corinthians a ser campeão brasileiro em cima do Cruzeiro. O nosso treinador na época era Carlos Alberto Silva, né, que foi um treinador histórico do futebol brasileiro nessa época. Inclusive, 95 foi a última passagem dele enquanto técnico do Cruzeiro, que tinha alguns nomes históricos aí, como o lateral esquerdo Nonato, o volante Ademir, o meia Luiz Fernando, o atacante Cleison, além obviamente do Marcelo Ramos, né, um dos maiores artilheiros aí da nossa história, o Ricardinho, que se tornaria multicampeão pelo Cruzeiro nos anos seguintes. O nosso goleiro nessa competição foi o camaronês William Anden, que estava substituindo o Dida nessa oportunidade. Ele não era um grande goleiro, mas tinha muito carisma. Essa foi a última edição da Copa Master, que tinha uma nova realização programada para o ano de 1998, coisa que nunca aconteceu. Os motivos para o fim dessa competição passam aí pela falta de patrocinadores, pelo fim da própria Supercopa, né? Então a Copa Master ficou meio sem razão, porque se ela reuniria os campeões da Supercopa, acabou a Supercopa, não tem razão de existir. Além do fato da Conmebol ter enxugado as competições, né? Tudo isso para reunir na Copa Mercosul, que na época era a grande aposta, acabou não dando tão certo, também já acabou, mas serviu de embrião para a Copa Sul-Americana que a gente tem hoje. Beleza, mas e a Copa Ouro? Não confundam essa Copa Ouro com a Copa Ouro de Seleções, que é disputada lá na América do Norte, tá? Essa era a Copa Ouro da Conmebol, ou como o próprio nome dizia,
Copa de Ouro Nicolás Leoz. Esse certame tinha como critério de qualificação reunir os campeões da Libertadores, da Supercopa, da Copa Master e da Copa Comebol do ano anterior. A primeira edição aconteceu em 1993 e o Cruzeiro disputou por ter vencido a Supercopa em 92. Na ocasião não fomos felizes, acabamos derrotados pelo Atlético Mineiro nos pênaltis, né, naquela ocasião. Isso porque o Atlético tinha vencido a Comebol, então os times já se enfrentaram ali na semifinal, que foi o primeiro jogo, e deu ruim pra gente. Em 94 estava prevista uma nova edição que acabou não rolando por causa da Copa do Mundo. Então em 95 os participantes da Copa Ouro foram o São Paulo, isso porque venceu a Comebol 94, e o Cruzeiro por ter vencido a Copa Master 95. E aí vale ressaltar, né, que essa Copa Master 95 deveria ter sido disputada em 94, foi adiada por falta de datas, por isso que o Cruzeiro acabou ganhando os dois torneios no mesmo ano. E essa é a ligação que eu falei que tinha entre os dois torneios, né, o fato do Cruzeiro vencer a Copa Master que o credenciou à disputa da Copa Ouro. Mas por que foi disputado só entre Cruzeiro e São Paulo? Porque o Vélez Sarsfield, que venceu a Libertadores, e o Independiente, que tinha ganho a Supercopa, não participaram mais uma vez por aquele mesmo motivo lá da Copa Master. Falta de datas, calendário muito cheio, as equipes abriram mão de disputar o torneio. Então, já que os argentinos não participaram, a decisão da Copa Ouro ficou de fato para Cruzeiro e São Paulo. Primeiro jogo no Mineirão, uma partida envolta em polêmica. O Cruzeiro perde por 1-0 no Mineirão e o único gol sendo marcado pelo Palhinha, né, depois dessa falha do Dida. E vale ressaltar que é aquele Palhinha mesmo, né, que viria para o Cruzeiro no ano seguinte, nos ajudando na conquista da Copa do Brasil 96 e da Libertadores 97. Mas a polêmica dessa partida nasce a partir desse carrinho criminoso que é dado aí pelo atleta do São Paulo, Rogério Pinheiro, em cima do zagueiro do Cruzeiro, Rogério Lourenço. O jogador do Cruzeiro apela, dá esse coice no cara do São Paulo, é expulso e o atleta do São Paulo não. E aí que deu ruim, porque os jogadores do Cruzeiro ficaram indignados, foram reclamar com o árbitro, o glorioso Wilson Souza de Mendonça, que expulsou mais 3 jogadores do Cruzeiro, o zagueiro Vandercy, o volante Fabinho e o atacante Marcelo Ramos. Para a volta do intervalo, o Cruzeiro teria que jogar com 7 homens contra 11 do São Paulo, perdendo de 1-0 em casa. Então o técnico Enio Andrade fez as 3 substituições do Cruzeiro logo no intervalo, uma delas com a entrada do Luiz Fernando Gomes. E logo que a bola rolou para a etapa complementar, o próprio Luiz Fernando caiu no chão, alegando uma lesão muscular. Com isso, o árbitro foi obrigado, né, a encerrar o jogo, porque numa partida de futebol um time tem que ter pelo menos 7 jogadores. Como o Cruzeiro não podia mais substituir e tinha perdido 4 atletas expulsos, restaram apenas 6, então o árbitro não teve outra escolha que não seja encerrar o jogo naquele momento. Em casos assim, a partida é levada para o Tribunal da Federação, né, que faz então a avaliação para ver se o resultado de campo será mantido ou não. Não identifiquei isso muito claro nas regras do jogo, mas me parece que existe a possibilidade do time ser declarado perdedor por WO, né, o que implicaria um placar de 3-0, pode ser mantido o resultado da partida, pode ser que o jogo seja remarcado, enfim, tem algumas questões e na época o Tribunal da Comebol julgou então que deveria ser mantido o resultado de São Paulo 1, Cruzeiro 0, que foi o que aconteceu no campo. E é aquele negócio, o Cruzeiro teria que reverter essa vantagem fora de casa, né, jogando contra um bom time do São Paulo e com os 4 desfalques, né, os atletas que foram expulsos estavam automaticamente suspensos. Então no dia 2 de novembro de 95, São Paulo e Cruzeiro se enfrentaram lá no Pacaembu e vale ressaltar que essas partidas, além de valer pela Copa Ouro, valeram também pela Supercopa daquele ano. Por quê? Essa era outra mania que a Comebol tinha, como era muito jogo, quando casava dos 2 times se enfrentarem por 2 competições diferentes, eles faziam um jogo só que valia para 2 torneios. Mas no campo e bola, o Cruzeiro foi lá no Pacaembu, fez uma boa partida e venceu o jogo por 1-0 graças a um gol do Diney. E pouco antes de acabar a partida, o árbitro anula o segundo gol do Cruzeiro, que tinha sido marcado pelo Paulinho McLaren, dizendo que a bola saiu. Mas assim, o lance é ridículo, a bola ficou no mínimo aí uns 40, 50 centímetros dentro do campo. O árbitro alegou saída de bola e anulou esse gol do Cruzeiro, que nos daria o título no tempo normal. Então a decisão foi para as penalidades, né? No gol do São Paulo tinha o Zete, um goleiro histórico, multicampeão por lá, e no gol do Cruzeiro tinha o Dida, então um jovem goleiro. O Nonato abriu as cobranças, né? Marcou para o Cruzeiro, aí foi para a bola o alemão, experiente jogador do São Paulo, e parou numa defesa do Dida. Na segunda rodada, Paulinho foi para a cobrança para o Cruzeiro, marcou o gol. O São Paulo foi para a bola com o zagueiro Bordon, né? Que estava jogando até pouco tempo atrás aí, e
ele mandou na trave. Terceira cobrança do Cruzeiro foi do Alberto, que também balançou as redes. O São Paulo foi para a bola com o André Luiz, lateral esquerdo, que até jogou no Cruzeiro, e o André converteu. Então, nesse momento, o Cruzeiro precisava apenas fazer o último gol para ser campeão, e foi o que aconteceu. Gelson Baresi na bola, cobrou, deu o título para o Cruzeiro da Copa Ouro e a classificação na Supercopa. Nesse jogo, o Cruzeiro contou com alguns jovens jogadores que marcariam época com a camisa do São Paulo e acabariam sendo envolvidos numa das negociações mais notórias aí da história do futebol brasileiro, que foi justamente a troca em que Belete e Serginho foram para o tricolor paulista e 5 jogadores vieram para o Cruzeiro na negociação, né? O Donizete, o Vitor, o Palhinha, o Ailton e o Ronaldo Luiz, se eu não me engano. No final das contas, a troca foi boa para todo mundo, né? Tanto os jogadores do São Paulo conseguiram se tornar importantes lá, o Serginho jogou muito até ser negociado com o Milan, e o Belete também foi um jogador importante do São Paulo, teve até uma passagem no Atlético, né, emprestado, depois foi lá para fora e fez até gol de título de Champions League no Barcelona. E aqui no Cruzeiro, Vitor e Palhinha foram titulares aí na conquista de Copa do Brasil e de Libertadores. O próprio Donizete foi titular na conquista da Copa do Brasil 2000, então foi bom para todo mundo. Mas nesse time o Cruzeiro tinha outros jogadores bem interessantes, o Roberto Gaúcho, né, que era um cara sempre muito decisivo, o Paulinho McLaren, que entre idas e vindas, né, teve boas passagens pelo Cruzeiro, fez aquele gol no Atlético imitando a Cocota. E o nosso técnico na época era o Enio Andrade, né, que é um dos maiores treinadores da história do Cruzeiro, teve 5 passagens pelo clube, e pelo que eu encontrei de pesquisa aqui, esse foi o último trabalho da carreira do Enio Andrade e, consequentemente, o último título. Aí é aquele negócio, né, foi uma manobra do treinador aí fazer as 3 substituições no intervalo e mandar um jogador simular uma lesão. É possível, a gente não pode provar nem que sim, nem que não, tanto que na época o Cruzeiro foi muito criticado por isso, muita gente falou que houve de fato aí um fingimento de lesão por parte do atleta do Cruzeiro. Fato é, nunca se comprovou, e o próprio jogador também ficou fora de várias partidas depois desse acontecimento, o que pode ser de fato consequência de uma lesão que o jogador sofreu, ou pode ter sido de fato apenas uma consequência aí, né? Porque se o cara sai lesionado e joga 3 dias depois, ia pegar mal. Fato é que no meio dessa indefinição ficou pro folclore, né? E é sim um episódio interessante da história do Cruzeiro, uma conquista que veio aí muito na base da superação, porque ganhar desse time do São Paulo lá no Pacaembu, sem 4 titulares, certamente não é uma coisa fácil de se conseguir, e não era nessa época também. E por mais que seja uma bagunça danada esse monte de competição que a Conmebol tinha na década de 90, as conquistas do Cruzeiro, tanto na Supercopa, quanto nessa Copa Ouro e Copa Master, ajudaram muito a reforçar a imagem do nosso clube como um time copeiro. É só lembrar que até o final da década de 80, o Cruzeiro tinha aí, além dos estaduais, apenas uma conquista da Taça Brasil de 66 e uma Libertadores em 76. Então o time precisava mesmo de uma geração de grandes conquistas, e foi o que o Cruzeiro teve a partir dos anos 90. A ideia desse quadro é relembrar um pouco capítulos históricos do Cruzeiro, trazer aí alguma informação especialmente para quem é mais novo e não teve oportunidade de acompanhar esse período. É complicado recuperar capítulos históricos porque, primeiramente, eu não os vivi, e tem outro detalhe que a gente tem muito pouco material disponível em vídeo, menos ainda material em vídeo de boa qualidade para usar nos vídeos, até porque isso também dá muito problema com relação a direito autoral. Então é complicado fazer esse tipo de vídeo sem ter aí uma retaguarda de uma Rede Globo. E eu peço novamente que você deixe nos comentários qual título você quer ver ser retratado nessa série de vídeos, beleza? Também não esquece de deixar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!